Estamos online aqui para mais um episódio do podcast Moda Masculina. Eu sou o Pedro Nog, aqui comigo sempre o Thiago Silver, sempre um prazer, gravando no T-Podcast, grande Igor ali comandando a mesa. E hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente sempre tem convidados muito especiais, né? Mas foi engraçado que a gente já tá uma meia hora batendo papo de futebol aqui, porque eu convidei você, Ernesto, sabendo... Bom, primeiro deixa eu apresentar Ernesto Xavier. Prazer. Jornalista, antropólogo, tem uma bagagem gigante em moda e comportamento. E aí eu te convidei para falar de moda e comportamento, mas eu descobri então que você tem uma paixão muito grande por futebol também, Ernesto. Conta aí pra galera e se apresente aí pra rapaziada. E aí, galera, prazer, Ernesto Xavier. Se você está vendo o programa de manhã, à tarde, à noite, então bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende da hora que você quiser ver. Obrigado aí por ter convidado, é um prazer estar aqui. A gente estava aqui falando de futebol. Eu sou jornalista, sou antropólogo, fiz mestrado em antropologia, sou ator também, aliás, faço de tudo um pouco. Se me colocar, vou ali para a mesa... Multitalento, famoso multitalento. A necessidade vai fazendo a gente aprender tudo, né? Isso é verdade. E aí, eu tenho uma paixão muito grande por futebol, né? Que veio especialmente do meu pai. Meu pai foi jogador de futebol. E sempre gostou muito de estádio, me levou muito para estádio. Mas a minha mãe também é uma apaixonadíssima por futebol. Minha mãe é flamenguista doente. Nossa, Não, e seu pai é o quê? Como é que você saiu Fluminense? É um Fla-Flu. Seu pai é fluminense? Meu pai é fluminense. Ah, tá. Minha mãe é flamenguista. Minhas fotos de pequena são sempre com camisa do Flamengo. Tem placa com meu nome, a data de aniversário com o símbolo do Flamengo, tudo, porque a família é toda flamenguista. E meu pai tricolor, o infiltrado ali. Aí ele te levou. Me levou. Não, mas o pior é que ele, por ser uma pessoa muito democrática, ele me levou primeiro para os jogos da seleção brasileira. Legal. E aí eu vi o que é considerado até hoje o melhor jogo da carreira do Romário. Qual que é? Foi Brasil e Uruguai, classificou para a Copa de 94. Nossa, não lembro. Era 2-0, o Romário estava afastado da seleção, o Parreira tinha afastado o Romário da seleção por mais de um ano. E aí a torcida brasileira começou a pedir, porque o Brasil estava perigando não ir para a Copa de 94. Cara, foi uma loucura a pré-Copa do Brasil, isso. Né? E aí aquele jogo com mais de 100 mil pessoas no Maracanã foi o primeiro jogo que eu fui, em setembro de 93. E aí, cara, que estão... Quanto isso? 29 anos. Meu Deus do céu, eu tô velho. Anos. E aí, meu Deus do céu. Você é de que ano? Gente, eu sou de 84. 84. 84. O Fluminense foi campeão brasileiro, eu nasci. E aí eu achava, mas só que o Fluminense foi campeão. Eu sou tricolor, torcedor do Fluminense. E aí o Fluminense foi campeão em maio de 84. Eu nasci em agosto de 84. E desde então o Fluminense não era mais campeão. Aí eu falei, a culpa é minha. A culpa é minha. E aí quando a gente foi campeão em 2010, eu tava no estádio, eu chorava, mas eu chorava. Eu falei assim, acabou essa zica, cara. Pelo amor de Deus, acabou. Enfim, então 2010 você isso tinha mostra... 26 anos? 2010 eu tinha 26 anos. Caraca, tinha 26 demorou, anos. hein, velho, pra ter uma felicidade. Muito tempo pra ter uma felicidade. Então, essa paixão vem dessa família que ama futebol. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tipo, se o Flamengo for campeão agora, você vai ficar feliz ou triste? Triste. Triste, Vou ficar bem chateado. A rivalidade fala mais alto do que a empatia pela mãe. Justo. Assim, não torço contra o Flamengo na frente da minha mãe, mas ela sabe que no meu íntimo eu tô Você estourando. quer que o Flamengo se exploda. Eu assisto o jogo, às vezes eu fico assistindo o jogo do Flamengo, as pessoas falam assim, você tá vendo o jogo do Flamengo? Eu falei, eu tô secando. Tô zicando aqui, fazendo o possível. Mas porque é uma rivalidade muito grande, né? Sim. E aí ter sido uma criança tricolor no pior momento da história do clube, então eu fui muito zoado, especialmente pelos flamenguistas. Eu então, sei bem criou que é isso, velho. uma casca, né? O Palmeiras passou por essa situação também. Então, isso fez com que eu... Mas ali na década de 90, o Flamengo também não ganhava muita coisa, né? A minha memória, pelo menos, eu nunca fui Regional ganhava muito. Então, o Carioca. Eu lembro do era muito Vasco importante. ganhando muita ganhou coisa nessa década de 90. Foi campeão da Começo Libertadores de 2000, 98, campeão brasileiro em 97. Em 2000 também, 2000, o Vasco foi campeão brasileiro novamente. Muita coisa naquela época. Foi. Tinha um timaço. Gigante. Imagina, tipo, Romário, Juninho Pernambucano. Nossa, Edmundo. Caraca, Mauro Galvão. Nossa, o Vasco tinha... Nossa, era tipo uma seleção, velho. Era uma seleção. Era gigante. Era um timaço, assim. Por essa paixão por futebol, eu via, como eu falei, né? Eu era
Eu fui no primeiro jogo que o Romário arrebentou, então eu era um torcedor do Romário também, assim. Então eu ia a jogos do Vasco pra ver o Romário Olha jogar. que irado. Depois o Romário foi pro Flu, né? Depois o Romário foi pro Fluminense. Eu lembro, eu fui no primeiro jogo do Romário, ele fez um hat-trick no primeiro jogo. Nossa, Cara, o Romário era muito bom, Dia né, dos velho? Pais. Cê é louco. Ele Romário era foda. Fui com meu pai, Dia dos Pais, contra o Cruzeiro, no Maracanã, lotado, e o Romário meteu 3, assim. Cê é Então, louco, velho. tipo, demais. Cara, eu vou te falar uma curiosidade, uma coisa que eu adoro no futebol carioca. Eu não sou tão fã de futebol que nem você e o Sivers, mas eu adoro os hinos, cara. Você comentou que o seu pai, ele jogou no América, né? Isso. Mano, eu tinha um CD que era da revista Placar, que eles colocaram um monte de artistas, Sivers, eu não sei se você vai lembrar, pra gravar as músicas dos times. E, mano, os hinos do Rio são lindos, cara. O hino do Flamengo, o hino do Fluminense, o hino do Vasco, o hino do América, com o Tim Maia cantando. São todos escritos pelo mesmo autor, Lamartine Babo. E aí ele era torcedor do América. Então dizem que ele caprichou mais. Exato. E os hinos aqui, cara, de São Paulo são péssimos, assim. Eu mesmo sendo corintiano, porra, eu ouço, eu falo, cara, é muito ruim, cara. Sabe? Tipo, uma coisa muito burocrático que os caras falam, não fala nada com nada. Os hinos no Rio, eu sinto que fala muito de paixão. Aqui fala, pô, sabe, fica uma coisa muito genérica. Então, o que eu mais gosto no futebol carioca são esses... Os hinos são muito legais, as torcidas gostam, né, de cantar ainda os hinos nos estádios. Sim. Enfim, e aí, tipo, eu acho essa coisa do futebol, já que eu estudo antropologia, do comportamento, né, das torcidas, da relação do torcedor com o seu time. E aí, já que estamos aqui no podcast sobre moda masculina, a relação do torcedor com a moda do seu time, né? Com o uniforme, a forma com que as pessoas vão vestidas pros Cara, estádios. é isso que eu queria te perguntar já, agora linkando com moda, aproveitar que a gente tá falando de futebol, vamos entrar na polêmica mesmo. O que você acha de usar camiseta de time de futebol de uma forma casual, pra sair pro rolê, não pra ver jogo, tá? Que isso é uma polêmica, cara, não sei se você acompanha. eu acho bem polêmico, assim, o uniforme que o cara usa no jogo, eu acho que é mais uma coisa pra você ver jogo. Eu acho muito difícil você colocar aquilo ali como algo de moda, assim. Porém, eu faço parte de um grupo de torcedores de diversos times, né? Assim, tem gente de todos os times, a gente tem um time de futebol lá no Rio que a gente joga pelada, e que eles são apaixonados por uniformes de time. Então, são basicamente colecionadores de camisas de vários times de futebol. Aí a gente fica analisando no grupo, ele fala assim, vocês viram a camisa que o Fulham, a segunda camisa do Fulham? Aí lança lá e fala assim, nossa, que coisa horrorosa. Então, primeira camisa do Chelsea, nossa, pô, tá bonita. E aí vai analisando moda, design daqueles uniformes. Mesmo assim, eu gosto das linhas que os clubes lançam, tipo a linha retrô, por exemplo, uma camisa de linha retrô, aí eu já acho diferente. Você consegue trazer alguma coisa pra você poder mais usar. Casual, né? Mais casual. Até porque às vezes eles lançam de algodão, né? Daí é um tecido que fica mais bonitinho. Você coloca uma calça jeans ali, uma bermuda, fica legal. Você consegue utilizar, né? Dependendo das cores do seu time, você consegue combinar com outras, com uma calça legal, enfim. Você pode usar no dia a dia. Mas a camisa de jogo eu acho bem complicado. É porque também hoje em dia, cara, é muito patrocinador, né, cara? Eu lembro antigamente era, o Corinthians era uma Calunga, aqui o Tinta Souvenir e tal. Acabou. Pronto. Hoje em dia os caras colocam aqui, pô, eu acho que... Cara, depende do time, Mas você né? resgatar essas camisas, né? Você pega essas camisas antigamente, você bota, tipo, aí realmente vira moda, assim. Se você pegar uma original antiga, nossa, aí fica lindo. Então, você pode usar até de outro time, que não é seu time, assim, porque fica irado, sabe? Agora, as de hoje em dia, não acho maneiro, não. Eu acho mais quando você quer pegar essa coisa mais retrô, então você quer botar aí você bota um boné ou um casaco atravessado, sei lá, alguma coisa pra poder dar uma complementada, aí dá pra usar. Eu também. Você quer puxar uma? Não, que eu já aproveitar para puxar, porque você estava falando da questão antropológica, de como cada time se relaciona, como cada torcedor, né? Se relacionar com a moda em relação ao uniforme, assim. O que você repara de diferença? Você reparou em tudo que você foi de jogo em São Paulo, no Rio, de vários clubes? Tem diferença? Tem diferença sim, porque a moda em si, aí é um conceito geral,
ela representa o comportamento de um grupo, né? Ela tem signos, símbolos que vão mostrar para as pessoas logo de cara quem é aquele grupo, de onde veio, que mensagem quer passar para as outras pessoas, mesmo que elas não percebam, elas estão fazendo isso. Então, existem códigos que você vai identificar daquelas pessoas, torcedor do Corinthians, o pessoal mais da periferia, tipo assim, bem estereotipado, tá? Porque você tem torcedor do Corinthians em qualquer lugar de São Paulo, né? E qualquer classe social. Mas o torcedor do Corinthians, ele vai ser aquele cara, então você vai ter um boné, um cara que vai usar aquilo com boné de um gorrão, um boné de abarreta, ou se o cara vai de bermuda ou se ele vai de calça. Então você vai denotar até classes sociais ali e símbolos que elas passam. Se é uma coisa mais, se você quer passar uma coisa mais de enfrentamento, então você vai colocar uma roupa que você mostre mais o corpo, então você, tipo, uma camiseta cortada, assim, tipo, não, a gente é forte, a gente é isso. Ou então, se você quer dizer que você é uma torcida mais elegante, você tem isso no Rio de Janeiro com o Fluminense, você tem com o São Paulo, aqui em São Paulo. Então, você vai ver a galera com um corte mais fino, roupa mais colada no corpo, pode usar calça, ou então uma bermuda mais fina, mais transada, assim. Então, você vai ver essas diferenças nos grupos, e porque aquilo representa o que aquele grupo passa, que imagem aquele grupo passa pro resto da sociedade, sabe? Isso se vê, inclusive, nas arquibancadas. Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. Existem algumas torcidas que têm uma presença feminina muito, muito maior, né? Que as mulheres se sentem mais à vontade para ir. Quais? Você consegue No Rio, as torcidas do Fluminense e do Botafogo, elas são torcidas bem com presença feminina bem grande, assim. Então, você tem linhas de roupa para as mulheres, e você tem uma presença muito grande de casais, né? Então, os caras eles vão muito mais vestidos, muito mais comportadinho quando eles vão com as mulheres, né? Se ele vai sozinho, ele vai mais soltão, mais... Tô nem aí. Desleixadão. Agora desleixadão. Mas agora, se ele vai com a mulher, não. Tipo, senão a mulher vai falar assim, você vai sair assim? Então o cara se preocupa um pouco mais pra sair, mesmo indo só pro estádio. Até porque não é só o estádio, né? Ou você faz uma coisa antes, você pode fazer alguma coisa depois. Então, Sim. é a mesma roupa que você vai continuar utilizando, né? Você não vai trocar de roupa. Faz sentido, É verdade, que hoje em dia qualquer lugar que você vai, você tem que comer, né? Ou antes ou depois você vai querer, né? Ir num restaurante e tal. Existe. Então, vale a pena refletir nisso. Cara, conta um pouquinho então, assim, da sua questão com antropologia, porque você é formado em jornalismo, se não me engano. Exato. E depois, o que te motivou, assim, para você estudar também antropologia? Cara, é uma coisa meio doida, assim, porque quando eu fiz faculdade, no início dos anos 2000, o meu sonho sempre foi ser jornalista, desde criança. E aí eu estudei jornalismo, só que na grade curricular de todas as profissões, de todas as carreiras de humanas, você tem algumas outras matérias como sociologia, antropologia, enfim, estudos básicos. E quando eu fiz a cadeira antropologia, eu achei incrível, assim, foi muito legal. Não sei se era o professor, que era muito maneiro, conseguiu passar aquela matéria, então aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos, de que a antropologia era um caminho de estudo que poderia ser interessante. Muitos anos se passaram, a minha vida foi mudando, deu várias voltas, assim. E aí, digamos, me formei, eu terminei a faculdade no final de 2005, dezembro de 2005. E eu fui fazer mestrado em antropologia em 2017. 12 anos depois. 12 anos depois. Eu fiz a prova no final de 2016, passei para a UF, Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E comecei a estudar em fevereiro, março de 2017. E aí, como é que foi, assim? Eu vinha de uma sucessão de trabalhos, assim, sabe? Você não para num lugar, sai de um, sai de outro. E eu falei assim, cara, eu quero parar. Eu quero fazer alguma coisa
mais longa, assim, sabe? Que me deu uma estabilidade maior. E falei assim, putz, vou tentar a carreira acadêmica. Mas vou fazer o quê? Vou em comunicação? Não tinha a menor vontade de seguir carreira acadêmica em comunicação. Eu acho ainda que os estudos dentro de comunicação no Brasil ainda são muito pobres. E aí eu falei, o que eu tenho aqui hoje que possa ser interessante? Aí fui olhando nas universidades, nas áreas, falei, putz, antropologia, cara. E não sei, de repente alguma coisa, Mãos da Guarda buzinou no meu ouvido. Falei, vai lá, faz, que vai ser maneiro. E aí eu cheguei e vi aquilo, tinha um concurso para antropologia que estava aberto para dali a 2 meses, tinha a prova. Eu falei, putz, nunca estudei antropologia, só na faculdade, lá no início dos anos 2000, há 12 anos, não lembro nada. Mas eu lembro que era legal. Aí eu olhei o edital, vi a prova e falei assim, vou fazer. Peguei, parei minha vida, 2 meses, falei assim, juntei uma grana, falei assim, eu vou ficar esse tempo aqui dedicado a isso. Foi isso, aí comecei a estudar, dia e noite, indo pra biblioteca. Falei, vou fazer essa prova, aí fiz e passei. Fiz e passei e comecei a estudar antropologia, mas assim, foi muito por conta de uma paixão, de uma memória. É uma pós, né? Considero uma pós. O mestrado leva 2 anos. 2 anos. 2 anos, foi 2 anos e você meio. terminou recentemente, né? 2019. Terminei em agosto de 2019. E aí, cara, pra me ajudar e ajudar também eventualmente algum seguidor, explica rapidamente o que é a antropologia. Eu ia perguntar isso, Silvio. Antropologia é o estudo do homem, então é o estudo do homem de uma maneira bem ampla, assim. Então você estuda comportamentos, evolução, especialmente isso, comportamentos, evolução, arranjos de grupo. Então você pode pegar desde um grupo os brasileiros, né? Tá. Grandes antropólogos, sociólogos estudaram, como ai meu Deus, a Darcy Ribeiro, enfim, pessoas que né, foi um grande antropólogo que estudou a sociedade brasileira como um todo. Tá. Ou você pode pegar grupos específicos, como por exemplo, podcasters de São Paulo. Tá. Então você Bem nichado. Bem nichado. E os estudos, normalmente, hoje, eles são mais nichados mesmo, assim, porque percebe-se que a sociedade ela é muito diversa, você tem comportamentos muito distintos de cada grupo, então, com certeza, nós vamos encontrar características bem próximas, coisas que vão estar presentes em todos os podcasts Entendi. de São Paulo. E quando você concluiu o seu curso, você fez algum trabalho específico, em algum nicho? Sim. Foi? O que acontece? Aí vai uma história um pouquinho maior, mas eu vou resumir. Em 2015, eu estava no Facebook, era um cara que escrevia bastante ali no Facebook, não era conhecido, mas estava sempre ali falando alguma coisa. E aí, um belo dia, completou agora 7 anos, foi no dia 24 de setembro de 2015, eu publiquei eu estava na casa de um grande amigo meu, do meu melhor amigo, meu irmão, André, em Copacabana, e dormi lá na casa dele, da família dele, que era minha família, e eu escrevi um post, assim, eu estava indo pra praia, ia dar uma corrida na praia, e aí eu escrevi um post por conta de uma questão que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro naquele momento. E o post viralizou. Assim, era um post que falava sobre o meu medo como sendo um homem negro de ser confundido com um bandido na rua e poder tomar um tiro, poder ser preso, poder apanhar, porque era uma questão que estava acontecendo ali na cidade naquele momento, estava saindo no jornal algumas coisas sobre isso. E aí eu refleti sobre isso antes de correr. E aí eu escrevi um textinho curto e publiquei. E aí antes aí eu publiquei, tomei o café, tô ali me preparando, aí uma amiga chegou e falou assim, Ernesto, vi seu texto, gostei, posso compartilhar? Eu falei, pode. Aí uma outra pessoa, posso compartilhar? Pode. Posso compartilhar? Pode. De repente, eu não fui mais pra praia, porque aquilo virou um negócio, começou... Na hora já? Na hora. Caraca, Foi velho. Começaram a compartilhar.
E o post foi no Facebook? No Facebook. 2015 era porque o Facebook, a galera Era muito... tava no auge do Facebook. no Não, mas auge, muitas assim. coisas estouravam de tipo, você publicava no site, jogava o link no Facebook. Não, esse você escreveu no Facebook. Foi um texto Tá. que eu escrevi, as pessoas começaram a compartilhar dentro do Facebook. Entendi. E aí, provavelmente, também prints começaram a surgir, tipo, Sim. no WhatsApp, em outros locais. E aí, tipo, meu celular naquele dia travou 2 vezes, por conta da quantidade de mensagens, assim. Caraca, velho. Aí até que à noite, um jornalista do Jornal o Globo entrou em contato comigo e falou assim, olha só, o seu texto vai sair amanhã no Anselmo Góes, que era o colunista mais... Até hoje, no Rio, era o colunista mais... Viralizou muito rápido e muito grandão, rápido. velho. Aí saiu, tipo... foi o post mais visto naquela semana, no Brasil. No Facebook? No Brasil? No Brasil. Caraca, que loucura, velho. Foi o post mais visto. Então, e aí, o que aconteceu a partir disso? A primeira onda, aí eu comecei a entender como funciona a viralização, né? A primeira onda é de apoio, né? São das pessoas que estão simpáticas àquilo que você escreveu. E a segunda onda é quando aquilo ali sai da bolha. Então, aquilo ali primeiro fica numa bolha de... Quem sintoniza, quem se identifica. Sintonia, exatamente. Tá. E aí depois alguém que conhece alguém que sintoniza, não gosta daquilo e começa a jogar nos grupos. Tá. E começam a ter ataques coordenados. Né? Então você percebe mesmo as ondas de ataques coordenados. Assim, com certeza surge num determinado grupo. Isso acontece até hoje. A partir dali, eu passei a ficar escolado porque isso passou a ser uma constância. Tá. Eu passei a viralizar algumas vezes. E aí, eu comecei a receber ataques, assim, pesados. Memes racistas pesadíssimos. Nossa, algumas coisas eu tenho gravadas. Não tenho aqui, mas tenho no computador. Coisas pesadíssimas eu comecei a receber. Isso que as pessoas acham assim, nossa, poxa, o cara foi chamado de macaco. Não, isso aí foi pouco. Nada. Porque eu fui chamado. Então, só que ao mesmo tempo que eu recebi esses ataques, eu recebia mensagens de pessoas do Brasil e do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro mesmo, falando assim, poxa, o que você falou me representa, eu passei por tal e tal, tal, tal situação. As pessoas começaram a contar histórias das suas vidas em relação ao racismo. E aí eu percebi que ali existia uma necessidade, existia um buraco. As pessoas queriam falar, mas não tinham um espaço para falar. Não tinha um lugar que fossem realmente ouvidas e que aquilo chegasse a mais gente. Eu falei assim, cara, putz, conheço uma galera, né? Eu sou da comunicação, então conheci uma galera que estaria disposta a me ajudar a montar um projeto para poder expandir essas vozes, né? Então eu falei com um grande amigo meu, Matheus Frigos, que é designer e fotógrafo e tricolor, e a gente se conheceu no estádio. E aí a gente, junto com outras pessoas que foram ajudando, a gente montou esse projeto chamado Sentir na Pele. Um projeto que começou no Facebook, uma página, onde pessoas negras iriam colocar os seus depoimentos das suas experiências com racismo. Então eu fazia uma curadoria, né? Porque eu recebia muita coisa. Algumas coisas não eram legais ser publicadas, outras sim, porque às vezes podia prejudicar a própria pessoa. E aí eu fazia essa curadoria e a gente publicava nessa página. Minha irmã, que hoje minha irmã se chama Luana Xavier, ela apresenta o Saia Justa, uma das apresentadoras do Saia Justa. Olha que legal. E aí ela na época me ajudou bastante também, enfim. Várias pessoas, eu reuni algumas pessoas dispostas a fazer depoimento, filmei, fotografei, colhi os depoimentos e fizemos os primeiros depoimentos da página, os primeiros 10 depoimentos da página. Em geral, os depoimentos nesse primeiro momento eram em texto ou às vezes fazem em vídeo também da pessoa eu falando? Eu filmei, fiz um curta, mas os depoimentos eu colocava todos eles em texto ali no Facebook. E aí, o que aconteceu? Os depoimentos começaram a chegar bastante gente, as pessoas começaram a enviar... Opa! Normal, eu sou desastrado. Minha namorada vai assistir isso, ela vai falar assim... É ele. Faz parte. Acontece, eu já derrubei até água aqui. É verdade, isso é verdade. E aí, o que acontece?
E várias pessoas começaram a enviar voluntariamente esses depoimentos. Então eu comecei a lidar com esses depoimentos diariamente. Era muito pesado. Mas eu tinha que fazer aquela coisa do jornalista mesmo, de receber a informação, vou processar isso aqui e vou divulgar. Isso foi, então, 2015 para 2016. Aí chegou em 2016, a página já tinha crescido bastante, tinha muitos seguidores. E aí uma editora chamada Malê, que é uma editora que publica autores negros, ela entraram em contato comigo para poder transformar aqueles depoimentos em livro. Aí eu topei e fizemos um trabalho, eu e o Matheus com as fotografias, eu com a coletânea dos depoimentos, para transformar isso em livro. Virou livro, a gente lançou na Flip, na Bienal e por aí foi. Só com depoimentos. Só com depoimentos e crônicas minhas a respeito dos assuntos. Porque eu dividi o livro em... os depoimentos, cada um tinha uma característica, né? Então, muitos deles eram referentes a histórias da infância, outros da relação com institucionalidade, então normalmente com a polícia, outros no trabalho, enfim. Eu dividi Mas aí você teve que pedir autorização para essas pessoas? Sim, pedi autorização para todas elas e também abri espaço para que pessoas enviassem propostas de depoimentos exclusivamente para o livro. Pro livro, tá. E aí, então o livro teve uma repercussão muito, muito grande, postou na Fátima Bernardes, enfim. Que legal. Teve esse movimento. E eu acabei indo para vários lugares, dando palestras em universidades fora do Rio de Janeiro, enfim. Teve uma repercussão legal, assim. Só uma dúvida antes de você continuar. Como é que a gente acha o seu texto, aquele que viralizou total? Tem no livro, ele abre o livro. Tá. E no Facebook muito difícil conseguir achar. Muito difícil? Muito difícil. Nossa, eu tinha que estar com o... Dei muito mole, devia estar com um livro aqui hoje, poderia ler. Verdade. Mas eu vi que é fácil pra comprar no seu Muito link, fáo. Eu tenho um link, Boa, lá. link do Instagram, no você Insta, clica, tá bom. abre aquele, não sei Beleza. o que. Arroba Ernesto Xavier, Ernesto com E. Às vezes as pessoas perguntam se é com H. Eu falei, não é com E. Ernesto Xavier. Lá você vai ter o link da bio, vai ter tudo. Beleza. Então, cara, eu acabei, aí chegou esse livro, aí quando eu cheguei, né, pra concluir, quando eu cheguei na UF para poder fazer o mestrado em antropologia, eu pensei em estudar esses depoimentos. Então, eram depoimentos de pessoas dentro do ambiente virtual, dentro do Facebook, pessoas negras de qualquer lugar do Brasil, não necessariamente brasileiras, porque teve depoimento de angolano, de nigeriano, então, mas que moram no Brasil, que passaram por experiências no Brasil com racismo. Então, eu ia estudar os depoimentos desse grupo. O que surgia ali a partir da memória do trauma. Tá. Né? Então, normal, não é ligação. Então, a partir da memória do trauma. Então, eu comecei a estudar isso dentro do ambiente virtual. Foi aí que surgiu a antropologia na minha vida, estudar o comportamento, né? E aí você concluiu o seu trabalho com isso? Concluí o meu trabalho a partir disso. Então, é um trabalho que começou em 2015 e foi concluído em 2019. Entendi. Aí, cara, só rapidinho, Pedrão, mas conforme você foi falando ali que você tinha muito medo de andar na rua no Rio, né? Por não ser confundido com ladrão por conta da sua cor. Isso. Me veio na minha cabeça se você tinha uma preocupação com o que você vestia. Porque, de repente, se você vestisse, tipo, chinelo, uma bermuda mais largadona, você poderia se aproximar mais do estereótipo. O depoimento né? falava exatamente disso. Falava muito do que eu estava vestindo, né? Eu falava assim, nesse momento estou vestindo bermuda, camiseta, mas vou correr sem camisa. Texto. No meu texto. Tá. No meu texto eu falava sobre a vestimenta. Era muito Olha que interessante. Presente isso. E para as pessoas negras, isso é muito característico, assim. Isso no mundo. A roupa serve como escudo. A roupa serve totalmente como escudo. Eu me vesti ao longo da vida pensando nisso. Até hoje eu me visto pensando nisso, né? Tem uma coisa que as pessoas falam muito. Outro dia eu fiz um post, eu tirei umas semanas atrás. Eu postei, eu tava com a camiseta tava amassada.
Eu postei, eu falei assim, pô, galera, perdoa aí que a minha camisa tá amassada, mas não deu tempo de passar, vou sair assim mesmo. E as pessoas, tem que abolir essa coisa do amassar, de ter que passar e tudo mais. E na minha cabeça fica assim, estar bem vestido, transmitir essa imagem de alguém que tem a história ilibada, é muito importante. Porque isso não é só o documento que eu vou mostrar que vai dizer se eu vou passar por uma abordagem policial ou não. A roupa, a imagem. A imagem que eu vou passar vai me dar um pouco mais de segurança. Entendi. E eu tenho histórias na minha vida em que, digamos, a forma como eu estava vestido me salvou. Entendeu? Então, caraca, velho. Porque a relação da pessoa negra com a polícia, ela é muito complicada, né? Todas as pessoas negras vão ter alguma história com a polícia. E olha que eu venho de uma família de muitos policiais militares. Então, não é uma questão. Meu avô, pai do meu pai, era policial militar. Meu tio, irmão do meu pai. Minha tudo prima. No Rio? Tudo no Rio. Todos policiais militares. Tirando meu avô, que faleceu por motivos de vida, né? De idade. Os outros 2 faleceram em serviço. Nossa. Né? Essas histórias você se sente à vontade de compartilhar com a gente? Que você falou que a roupa tipo, te ajudou numa situação às vezes... Então o que acontece? Numa abordagem assim, então quando eu tô vestido, digamos... No Rio se chamaria de esse é um playboy. Então eu usava... O que acontece? Você tem códigos de roupa negros e códigos de roupas brancos. Então eu tinha que me vestir com códigos brancos para ter passabilidade numa abordagem. Cara, tem uma outra coisa assim que veio, que foi uma coisa que eu criei e eu ensinei para outras pessoas, as pessoas usam e funciona super, que é a roupa do futebol. O que acontece? Todos os meus documentos... Deixa eu ver se até mostrar aqui, porque eu tenho documento aqui. Todos os meus documentos eu tiro com a camisa do Fluminense. É estratégico. É estratégico. Não é porque eu sou muito torcedor do Fluminense. Isso sou, mas... também. Também, mas eu entendi que era um código que, numa abordagem policial, ela te salva. Por ser o Fluminense especificamente ou por ser aqui, futebol? Todas, não vai dar para ver, mas vocês vão ver que sim. Né? Tem as vezes. Porque todo mundo no Rio tem alguma relação com futebol, homens especialmente, né? Então, e pessoas que estão na polícia militar, elas vêm de origens normalmente mais humildes, né? Então tem uma relação com o futebol muito grande. Então vai torcer ou pro Flamengo, ou pro Vasco, Botafogo, Fluminense. Tanto faz. O que vai acontecer? Quando você chega, documentação, mostra o cara, olha, tricolor. Se o cara é tricolor, o cara, tricolor, e aí? Ou então se o cara é do outro time, o cara vai te zoar. Já cria uma conexão entre você e o policial. Então, independente da camisa do time, poderia ser Flamengo, poderia ser Vasco. Poderia ser qualquer time. Entendi. Ele vai ter uma identificação, porque é o clube dele, ou ele vai ter a brincadeira por ser Gera uma conexão. Gera uma conexão. A partir do momento que você criou uma conexão, você já tem um ponto em comum para poder criar uma simpatia. Fica mais amistoso o processo. Exatamente. Então, eu já passei por várias vezes o cara pegar assim, vai lá, tricolor, vai lá. Muitas vezes. Ô Ernesto, e daí você tá falando que no Rio você tem esse código assim, meio estereotipado, né? De vestimento, sim. De um pessoal mais da periferia, um pessoal ali mais... Aqui em São Paulo, porque você mudou para São Paulo faz 3 anos. Você... Como é que você compara os dois cenários, São Paulo e Rio? Aqui você também sente essa preocupação que você tinha, que você comentou até que você postou no Facebook, de sair na rua e ser confundindo. Aqui em São Paulo você também sente isso ou você acha que já é mais diferente? Cara, os espaços são diferentes, mas a forma de eu lidar é a mesma, assim, porque isso não vai sair de mim. Porque a formação da cidade do Rio de Janeiro ela é diferente da de São Paulo. As favelas do Rio de Janeiro elas estão dentro da cidade, elas têm na periferia, né, nos arredores, mas, por exemplo, você tem a Rocinha, o Vidigal, que são favelas gigantescas, dentro da zona sul do Rio de Janeiro, que é a região de maior Seria tipo poder... a Paraisópolis ali no Morumbi.
mais ou menos. Isso, exatamente. Só que eu acho que ainda é mais no meio, assim. O bairro tá em volta assim. dela. Então, as coisas estão muito misturadas. Então, eu já passei por situação de estar, tipo, no carro, dirigindo, e aí, para eu poder ir para casa, eu tinha que passar pela Avenida Niemeyer, que é uma linda, assim, que vai pela orla. E à noite, nem era madrugada, mas já era noite, e aí quando eu ia passar por ali tem a favela do Vidigal. Você sai do Leblon, que é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, e você vai entrar aí para poder ir para São Conrado, para o outro lado, que é um outro bairro também, de pessoas com poder aquisitivo alto, onde fica a Rocinha. E aí o policial me parou, aí ele falou assim, eu te conheço. Eu falei, não, você não me conhece. Ele falou, não, eu te conheço sim. Eu falei, não, você não me conhece. Não, você é daqui do Vidigal. Eu falei, não sou daqui. Eu falei, você mora onde? Eu falei, moro no Recreio. Na época eu morava no Recreio, que é uma outra praia no Rio de Janeiro. Aí ele, não, você é daqui. Eu falei, cara, eu não sou daqui. Não sou daqui. Então, porque tem essa coisa de que todo preto se parece, né? Porque as pessoas não veem a gente. Então, para as pessoas é todo mundo igual. E ele aí, era branco? O policial era. Mas só que existe uma outra coisa que a antropologia explica, é que a partir do momento em que você veste a camisa da corporação, ele não se identifica mais se ele é branco, preto, pardo ou qualquer outra coisa. Ele é a corporação. Entendi. Ele vai reproduzir os códigos da corporação. Entendi. Então ele vai poder... As pessoas falam assim, é um policial preto matando outro preto. Não, é um policial matando outro preto. Entendi. Não importa se ele era preto, branco, coisa e tal. Ele é a corporação a partir daquele momento. Aquele uniforme, ele traz outros códigos, outras regras de conduta para ele ali dentro. E aí aqui a gente tem outras regras de conduta e passa pela moda. Mas ele te abordou por quê, esse policial? Porque eu tava dentro de um carro novo. Ponto. Caramba, ponto, assim. Eu teve uma época da minha vida que eu andava muito de carro à noite, fazia teatro na Zona Sul e morava na Zona Oeste do Rio. E era um deslocamento grande. Se eu não fizesse de carro, era muito difícil, assim, para fazer. E aí, eu voltava da aula à noite, então eu era abordado toda semana. Toda semana. Chegar ao ponto de eu ser parado na mesma blitz, e quando o cara ia me parar, ele falou assim, não, esse a gente conhece, pode ir. Porque toda semana eu era parado. Toda semana eu era parado. E aí, cada vez mais, a roupa, ela passou a ser uma forma de me defender, assim. Então, se eu tivesse vestido com códigos da periferia, e eu vim da periferia, eu ia ser muito mais abordado, eu ia passar por muito mais problemas. Então, eu me vestia com códigos de outra área da cidade, que era a área que eu acessava para estudar, para poder ter menos problemas. Então, eu me vestia, passei a prestar mais atenção na moda para poder estar mais seguro, menos ameaçado, assim. Sim. Né? Porque é isso, já tomei tapa, já aquela abordagem que você toma, né? O cara tá te revistando, ele te dá praticamente um soco assim na genitália, assim por baixo, né? Dizendo que tá te abordando. Fuzil apontado pra mim, arma na cabeça, tipo, muitas vezes. Assim. E em São Paulo, desculpa, Silvio. Não, no Rio, em São Paulo. Nunca aconteceu. Em São Paulo isso se repetiu se você encontrou um cenário aqui diferente. Nunca aconteceu aqui em São Paulo, mas no Rio também já não aconteceu há algum tempo. Acho que como eu fiquei mais velho, quando eu era mais novo, aquela cara mais jovem, então você tem essa coisa do mais jovem estar mais associado à criminalidade. Então eu era muito mais abordado, muito mais confundido, né? Bem entre aspas. Mas aí mais velho eu passei a ter menos problemas. Mas nessas abordagens você... Não sei se todas, a pergunta não é pra todas, mas a maioria você estava vestido nesse código que é uma proteção pra você? Sim. E mesmo assim tinha uma abordagem violenta. Porque normalmente você tá dentro do carro, né? Então até você sair, você já foi abordado. Mas o carro também era uma proteção ali. E é também uma coisa muito dos homens, né? Os homens são muito abordados, mulheres menos. Então se eu tivesse com uma mulher no carro, eu era menos abordado. Entendi. Enfim, quando eu falo isso é porque, por exemplo, num período de 6 meses, eu fui abordado mais de 10 vezes.
Né? Isso aí, uma outra pessoa, uma pessoa branca, ela não passou isso na vida inteira dela. Eu passei ali num períodozinho, 6 meses, assim, toda hora. E eu não morava na favela, assim, não era pra dizer assim, eu tinha uma operação policial na frente do lugar onde eu morava. Não, eu morava bem distante de qualquer comunidade, o que já é errado que coloquem esses lugares como um lugar criminalizado, né? Mas a gente sabe que as operações acontecem muito mais nessas regiões. E eu estava afastado dos lugares onde isso aconteceria e eu acabava passando por essa... Imagine quem mora lá perto, Imagina né? quem mora, todo imagina quem dia. mora. O depoimento que mais viralizou na página, no Senti na Pele, o que mais choca é de um rapaz que morava numa favela. E aí ele conta que ele estava vindo da universidade, ele estudava na UFRJ, e aí ele tinha sido abordado no caminho para casa, né? Porque saltava, digamos, no ônibus na beira da comunidade e andando para dentro. Ele já tinha sido abordado 2 vezes. No caminho para casa ele foi abordado uma vez. No mesmo dia, é isso? Hã? No mesmo dia? Não, no período de 20 minutos. Tá. Ele foi abordado, andou mais um pouquinho, foi abordado de novo. Aí quando ele estava sendo abordado pela 3ª vez, aí ele avisa o policial, fala assim, cara, eu fui abordado, nos últimos 20 minutos eu fui abordado 2 vezes. Aí o cara chega e fala pra ele assim, eu não tenho culpa se você tem a cor padrão pra revista. Não. É uma coisa corporativa, né? Assim, tipo... E aí, o que acontece é que as pessoas falam assim, isso é mentira. Aí até que um dia vazou um documento da polícia em que tava escrito aquilo, assim, cor padrão para a revista. Meu Deus. Exatamente com este termo, o mesmo que o policial utilizou com o cara. E aí, numa das abordagens, o cara conta duas histórias. Essa e a outra é que o policial foi revistar a mochila dele e aí viu que tinha só livro, caderno, coisa e tal. Aí perguntou pra ele se ele estava estudando para ter direito à sala especial. Nossa senhora. Então, é isso, né? A gente acaba criando, né, maneiras da gente deixar de passar por isso, né? Da gente se livrar disso. O calçado é uma coisa muito importante para as pessoas negras em qualquer lugar no mundo. Meu tio, ele morou em Moçambique por 3 anos. Ele trabalhou numa produtora de cinema lá. Minha família toda ligada ao audiovisual, praticamente toda. E aí ele falou que isso, a gente via essa história também aqui no Brasil na época da escravidão. Eu chego lá, é que se você tá calçado, você tem um status maior. Então, se você tem o que calçar, você denota que você passou da extrema pobreza. Então, você tá um pouquinho melhor do que o mais fudido. E aí, ele viu um cara que tinha sido atropelado, morreu, e a primeira coisa que fizeram foi ir lá e roubar o sapato dele e levar. Porque, né, o cara tinha sapato, então você podia pegar aquilo e você ia ter. E durante o período da escravidão no Brasil, as pessoas que estavam alforriadas, uma das características era conseguir o mais rápido possível juntar dinheiro para comprar um sapato, porque isso aí demonstrava que você era uma pessoa liberta, então você passaria por menos problemas. Tá. Então, porque normalmente as pessoas negras andavam descalças, né? Então, e aí meu avô me conta que meu avô tem 94 anos, uma lucidez que impressiona, é um homem inteligentíssimo e tudo mais, nasceu em Salvador, e ele conta que o avô dele não sabia falar português, né? Então era um homem, veio da África, só sabia falar a língua o avô do seu avô? O avô do meu avô, então meu tataravô. A língua dele de origem, e ele se vestia descalço, mas ele se vestia como digamos, de terno, um chapéu, mas tipo bem maltrapilho, assim, sabe? Bem sujo, roto. Tá. Mas aí desde de sempre essa questão de você estar bem vestido era uma forma de você dizer que você venceu uma etapa, você passou por uma etapa.
E o se vestir bem, por exemplo, as pessoas veem fotos minhas, tipo, veem meus anéis, assim, relógio, sabem que foi uma coisa que eu aprendi com o meu avô. Meu avô sempre se vestiu muito bem, ele se vestia com externos mais alinhados, de linho, sapato, enfim, da época, aquela coisa de 2 cores e tudo mais. Então, era uma maneira dele também mostrar que tinha ascendido, né? Que ele tinha ultrapassado uma determinada barreira. E até hoje, então, meu avô é muito ligado em perfumes. Então, quando eu viajo para o exterior, meu avô viajou muito para o exterior. Hoje em dia, não mais por conta de deslocamento, essas coisas. Então, era uma coisa que ele trazia muito. Então, quando eu viajo, eu trago perfume para ele. Ele me dá dinheiro, eu trago perfume. Esse relógio aqui foi um relógio que eu trouxe para ele da Inglaterra. Legal. E depois ele me deu. Qual que é o nome dele? Clementino. 94, né? 94 anos. Então, esse relógio aqui eu trouxe para ele. Então, os perfumes, as roupas. Uma vez eu vi uma roupa, uma marca do Nordeste que mistura alta costura com coisas regionais. E aí eu tirei uma foto porque eu lembrei e falei assim, caraca, isso aqui parece muito uma camisa que meu avô tem. E aí eu cheguei, tirei a foto e mostrei. Cheguei em casa, mostrei pra ele. Falei, vô, ele falou assim, tem uma camisa assim, pega, tá no armário assim, não sei o quê. Aí ele chegou e me deu. Ele falou assim, não, agora essa camisa é sua. E aí hoje eu visto várias roupas dele. E eu visto as pessoas falam assim, nossa, de qual loja que é? Eu falei, do meu avô. Loja do meu avô. Que irado. Ernesto, nossa, tem várias perguntas que eu queria te fazer, que eu quero te fazer ainda, né? Você, já que a gente abordou essa questão das marcas, eu queria fazer duas perguntas meio juntas. Uma delas é assim, você começou a sua página, esse projeto, né, de Sinto na Pele, né, em 2015. Isso. Se você acha que, assim, como mudou, além da sua idade, né, que você falou que você ficou mais velho, né, e a visão que a sociedade tem de homens mais velhos vai mudando, se você acha que o mundo também mudou nesses anos, porque a gente teve bastante movimento, teve Black Lives Matter e tal, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, e além disso, se você vê essa mudança, como que você vê essa mudança em relação também às marcas, porque eu reparei que sinto que tem mais representatividade nas campanhas, nos profissionais que trabalham lá dentro. Então, como é que você vê esses últimos 7 anos de mudança na sociedade e também no mundo da moda nesse sentido? Sim, mudou. Mas só que a gente costuma dizer, nós que estudamos negritude, que o racismo é uma tecnologia muito sofisticada. Ela se adapta ao seu tempo para manter uma estrutura de poder. O racismo é uma estrutura de poder. Ponto. Então, ela vai tentar manter opressores sobre oprimidos de alguma maneira, cada vez mais escondida, mas sempre conseguindo se manter na mesma posição. E no Brasil isso é muito mais sofisticado porque nós tivemos 350 anos de escravidão, né? Então, até hoje nós temos as consequências de pessoas que acumularam capital e passaram para as gerações seguintes. Não só, quando eu falo capital financeiro, social, para que outras gerações continuassem vivendo na mesma estrutura, tanto os que estavam em cima quanto os que estavam embaixo. O que a gente tem hoje por conta das redes sociais, você tem uma possibilidade maior de debate, de abrir, de falar, de se manifestar. E a coisa extrapola as redes sociais e acaba caindo na rua, e aí, consequentemente, nos meios de comunicação de massa, na televisão, nos filmes e por aí vai. Então, você tem um debate maior. Mas e na moda você tem uma busca maior por tecidos africanos. Você vê coleções sendo lançadas com essa característica, você vê modelos negros aparecendo mais em campanhas, mas ao mesmo tempo você vê uma polêmica que aconteceu essa semana de uma linha de roupas
baseada na estética africana sendo estrelada pela Jade Picon, pela Arezzo. Então, você vê que... E eu acredito muito que isso tenha sido uma estratégia de marketing da marca para causar polêmica, para causar essa discussão que aconteceu. Você acha que foi intencional? Com certeza. Com certeza. As pessoas sabem o que elas estão fazendo. Você não tem uma estrutura de uma marca como Que a vai Arezzo. escorregar desse jeito, né? Que você não tenha no marketing várias pessoas e que elas ninguém vai falar assim, será que isso vai dar problema? É verdade. Pode ser interessante que dê problema. Porque é aquilo, a gente vê várias pessoas que estouraram nas redes sociais por conta de polêmicas ganharem mais seguidores. Isso é verdade. Então você que é uma coisa muito louca, né? Às vezes a pessoa fala um absurdo, viraliza da maneira mais negativa possível. Aquele caso do mendigo que transou com a mulher, tipo, aquilo estourou. Quando eu vi, foi o Carnaval do Rio, né? Eu tava no Carnaval, tava na frisa, assim, e aí o cara passando com segurança no meio da avenida. Meu Deus. Do Carnaval. Eu falei assim, o que aconteceu, né? Então... você tem avanços? Tem. Mas se você for olhar estatisticamente, isso gerou o quê? Morremos menos? Não. Deixamos de ser menos pobres? Não. A estrutura em si não muda. Então, qual é a sofisticação do racismo nesse ponto, na minha opinião? Você muda esteticamente, mas não muda estruturalmente. Então, visualmente, eu tô vendo mais pessoas negras? Tô vendo uma estética negra aparecendo mais? Estou. Mas isso trouxe o que de diferente na vida dessas pessoas? Muito pouco. O que eu vejo dentro dos grupos, mas é uma coisa muito nichada, uma coisa muito de grupo mesmo, mais fechada, um resgate maior de estéticas negras e de valorização de estéticas negras, mas isso é o famoso nós por nós, assim, de nós feitos para nós mesmos. Então, de valorização de pessoas negras falando, se valorizando, se divulgando, se achando mais bonitos, enfim, mais interessantes. Então eu, por exemplo, eu tenho uma coleção enorme de camisas de tecidos africanos, assim, do Benin, do Senegal, de Moçambique, de Angola, diferentes tipos de roupa. Tem o terno do Benin, todo feito com tecido do Benin. Então, porque eu gosto de falar assim, bem assim, não, esse é do Benin, esse é do Senegal, esse é do Mali, porque normalmente falam como a África, como se fosse uma coisa só, né? Assim como o mundo vê a América do Sul como uma coisa só e a gente aqui se achando os ocidentais. E não somos vistos assim pelo mundo. Bacurau tá aí, não sei se vocês viram Bacurau tá aí pra mostrar isso, né? Acho que eles veem assim, tipo, não, vocês não são brancos, vocês são latinos, ponto. E então, a gente tem essa valorização dentro do nosso grupo. E, cara, uma coisa que, já que a gente vive numa estrutura capitalista, né? Então, visa o lucro normal, a gente tem as marcas percebendo que a gente vende e que a gente compra, que a gente é consumidor. Então, acabam lançando coisas que façam com que a gente se enxergue mais naquilo que a gente vai consumir, porque eles vão ganhar mais dinheiro com isso. Então é natural. Mas isso não seria o começo de uma mudança, de repente? Eu não sei, você que é especialista no assunto, né? Mas por mais que a mudança ela seja mais estética do que na prática, o movimento de mudança não faz esse caminho? Você começa do superficial para depois ir mergulhando numa coisa mais profunda? Então a tendência não é que a gente alcance essa mudança? Acredito que sim, porque para nós as questões são tão urgentes que a gente acha assim, nossa, tá muito lento. Entendi. Meu Deus do céu, quando é que isso vai mudar, sabe? Então, a gente queria que fosse mais rápido. Mas eu acredito que, por exemplo, a pandemia, a partir do momento em que as pessoas ficaram dentro de casa e a internet foi um único refúgio para a grande maioria das pessoas,
E na internet estavam acontecendo essas discussões, então as pessoas começaram assim, meu Deus, existe racismo no Brasil. Aí viam o Big Brother, assim, nossa, o Babu Santana usa um garfo no cabelo, o que isso significa? E aí coisas que pra gente já eram muito banais, já eram muito tipo, tá, a gente já fala disso desde que a gente nasceu. Passou a ser algo novidade para as pessoas. Isso é muito importante, né? Porque desperta. E para mim, quanto mais aliados nós tivermos, melhor. Assim, eu não quero separar, eu quero juntar, que as pessoas venham para dentro. Que nós possamos ter oportunidades iguais, mesmo sendo diferentes, sabe? Uhum. É isso que eu quero. Bom. Então, eu vejo que sim, você tem um número maior de aliados. Isso, para mim, é a parte mais importante. Mais pessoas interessadas no assunto, mais pessoas enxergando os próprios privilégios e outras... Quando você fala aliados, são pessoas que não são pretas que se identificam com o movimento. Exatamente. Que percebem que o racismo... é uma coisa que atinge muitas pessoas negras, mas as consequências do racismo atingem todas as pessoas. Se você se fecha dentro do seu carro blindado, dentro do seu condomínio, que tem 2, 3 grades para você poder entrar dentro da sua casa, se você tem medo de ser assaltado, se você fica chocado com alguém pedindo dinheiro na rua, então isso está atingindo a sua vida também, mesmo que você não seja da mesma cor, da mesma classe social daquela pessoa que tá ou te ameaçando fisicamente, né? Ou que está te chocando esteticamente, né? Porque você está vendo aquela pessoa dormindo na rua, tudo mais. Então, o racismo, ele acaba atingindo todas as pessoas de alguma maneira. Sim. De alguma maneira. Sim. Eu tenho lido muito sobre... essa questão que você falou, né, do racismo estrutural, né, e a gente tem vários problemas estruturais também, o machismo estrutural. Sim. A gente vai aí da importância de levar essas mudanças para dentro das empresas numa questão de liderança também, que nem você falou, do marketing aí na empresa, não sei o quê. Pô, quando você começa, né, a ter políticas de treinamento de liderança para mulheres, para negros, para pessoas de neurodiversidade, eu tenho ouvido falar muito nisso, a realidade é que quanto mais você vai juntando, mais você enriquece para todo mundo a vida. Sim. Porque você vê mais o lado do outro, você aprende mais com o outro, todo mundo vai aprender entre si. Então eu entendi o que você quis dizer sobre essa questão de ainda ser uma mudança que está mais na parte estética, na comunicação, mas que é importante levar também para dentro, né? Essa liderança. Tem uma CEO muito legal que a gente convidou inclusive para participar, a Raquel Maia. A Raquel Maia é ótima. Ela ficou muito tempo na Lacoste, agora tá de consultora, a gente tá batendo um papo para ela vir aqui. E eu acho que exemplos que nem esse são muito importantes de ter, sabe? Não apenas na campanha, mas também na liderança das empresas. Eu acho que é uma reflexão muito importante para todo mundo fazer. Porque estudos já mostram que empresas diversas, tanto em questões racial, gênero e por aí vai, elas têm uma lucratividade de pelo menos 25% a mais, sabe? Então, você ser diverso, você ser inclusivo, porque eu faço uma diferença entre diversidade e inclusão, né? Diversidade é convidar a pessoa para festa. Inclusão é chamá-la para dançar. Então, não adianta tanto você ter a pessoa ali, mas a pessoa não tem qualquer poder de... Ela só tá ali, só vai aparecer na foto. Você, na sua empresa, você só contrata pretos para ficar numa posição que não vai ter voz. Não tem, exato. Então, quando eu... Vou começar a trocar quando eu falar do assunto. Em vez de diversidade, falar mais de inclusão. Mais de inclusão, exatamente. Gostei da sua correção que você me fez. Foi isso. A gente vai aprendendo. Quando eu vim para São Paulo... Eu vim para ser um dos editores da GQ Brasil, né? Que é uma das revistas mais importantes de moda, comportamento masculino. Acho que é número 1, né? Do Brasil. Do segmento, exatamente. E aí, eu era a primeira pessoa negra ali, primeira e única pessoa negra naquela posição. Podiam ter estagiário. Qual era a posição que você estava? Editor. Eu era editor de wellness, motor, de várias editorias, na verdade, esporte. E então eu acabava sendo o ponto focal quando chegava em qualquer questão relacionada
a um entrevistado negro, a uma questão que envolvesse alguma questão negra. Então eu fiz algumas capas. Logo de cara, eu cheguei e já fiz uma capa com o Emicida, que foi incrível. Foi que ano isso? Foi em 2020. E aí ele vestindo Tommy, lindíssima as roupas, o ensaio foi incrível. Depois eu fiz uma capa tripla com Orochi, René Silva e Yuri Marçal. E aí, digamos, eu vi um movimento da revista para que a gente sempre tivesse alguma questão estética negra dentro da revista, ou na capa, ou em matérias dentro da revista, né? Eu sempre ali, o chato da reunião de pauta, falei assim, então, gente, vocês perceberam que essa edição tá bem branca? As pessoas, é mesmo, pô. Mas é isso, se você não tem uma pessoa negra ali dentro, você acaba seguindo aquilo que foi, o seu olhar estava treinado para ser, né? Sim. Pra sempre ver um mundo Mas bem legal que o branco. pessoal te ouvia lá, né? Não me ouvia, super me ouvia. Isso sempre foi muito legal. Tinha um comitê de diversidade dentro da empresa, né? Diversidade ou inclusão? Era chamado de comitê de diversidade, mas seria interessante que fosse comitê de inclusão. E aí, então, que era das 4 revistas do grupo, né? Que é GQ, Glamour, Vogue e Casa Vogue. Então tinham sempre debates mensais, né? Então, planos de você alcançar dentro da estrutura da empresa um número que representasse a sociedade brasileira, então que você tivesse 56% de pessoas negras até 2023, enfim, provavelmente vão estender isso, porque veio pandemia, então acabou atrapalhando o processo, mas enfim, então você tinha iniciativas que caminhavam para esse lugar, né? Para que a gente pudesse ter uma empresa mais inclusiva e que expressasse isso nas suas edições, né? Então, eu trouxe matérias que... Eu não estava lá para falar só disso. Sim. Falava de tudo. A princípio, me parece que nem era pra isso, mas você acabou sendo colocado nessa posição. Pelo Isso, que eu entendi, eu acabei sendo colocado nessa posição até porque eu cheguei em janeiro de 2020. A pandemia estourou em março de 2020. Em junho, a gente teve o caso do George Floyd, e aí os protestos, isso se espalhou pelo mundo, então a questão passou a ser muito importante, e se você não colocasse aquilo, você estava atrasado demais e seria cobrado por isso. Então houve uma necessidade maior ainda, né? Sentiram uma necessidade maior de falar sobre o assunto na revista, então quando era dentro da GQ, para se salvaguardar, eles perguntavam muito para mim, não, isso aqui tá certo, vamos contratar um jornalista negro para fazer escrever determinada matéria, vamos contratar um fotógrafo negro para poder fazer determinado ensaio do Emicida. Apesar de ter sido antes desse movimento, do movimento Black Lives Matter, o movimento Black Lives Matter já existia, mas antes do George Floyd, ele foi feito por uma fotógrafa, uma mulher negra. E por aí vai, foi uma exigência dele, inclusive. E isso é uma coisa importante de pessoas negras que alcançam determinados locais de poder, de buscar fazer com que essas pessoas, outros profissionais negros, tenham esse espaço, tenham essa oportunidade, né? E aí acabam fazendo essas exigências. Poucas pessoas negras alcançaram esse patamar que podem colocar em risco a sua carreira, porque já alcançaram determinado poder e estrutura para poder bancar. Falar assim, não, eu só aceito fazer se for desse jeito. Algumas pessoas conseguiram isso, tipo um Lázaro Ramos consegue isso, o Emicida consegue isso, e alguns outros artistas conseguem e têm a consciência, o letramento racial, como a gente chama, para poder fazer isso. Então, mas não é fácil. Não é fácil você poder bancar e falar assim, não, eu vou fazer esse ensaio com um estilista negro. Vou fazer esse ensaio. Tipo, esse aqui, esse casaco, deixa eu mostrar aqui. Conta do seu look, aproveita e conta dele. Eu tô basicamente de Aramis, como a gente se conheceu. Demais. Tô vestindo Aramis, mas O casaco é de lá? Hã? Essa jaqueta é de lá? Não, a jaqueta é da Isaac Silva. Tá. Que é uma estilista uma estilista negra,
incrível que faz ensaios icônicos no São Paulo Fashion Week. Pesquisar ela aqui. Já vou começar a seguir também, quando você vai falando. Eu tô Puts, ouvindo só como é que ela hoje chama? Isaac Silva, né? É, uma mulher trans. E que aí tem essa frase bem característica que é acredite no seu axé. E várias pessoas usam essa jaqueta aqui. Não tem só amarela, tem várias cores, mas é a marca dela. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Ernesto. Aproveitar que eu já fiz essa pergunta em vários episódios, mas acho que você vai ter propriedade muito grande para falar. Se uma pessoa branca utilizar essa jaqueta, como é que é visto? Isso é considerado uma apropriação cultural, alguma coisa desse gênero? Não. Assim, a apropriação cultural é um tema bem delicado, mas é importante da gente colocar, porque o que é a apropriação? A apropriação cultural não é você, o Pedro, chegar e comprar essa jaqueta. Achou maneiro, comprou essa jaqueta. Eu vejo mais como... caraca, putz, por que eu não posso usar a jaqueta até apoiar, valorizar o trabalho de um estilista preto? Ótimo. Tá. O que não pode digamos, você ser o representante disso aqui esteticamente pro mundo. Tipo, a Jade Picon estrelar uma campanha de estética preta. Né? Isso aí, digamos, você está colocando... não, isso aqui só vai ficar bonito numa pessoa branca. Entendi. Mas você utilizar, você super pode utilizar. Porque a conversa não era em cima, por exemplo, de uma pessoa branca fazer um dread ou fazer trança, não tinha uma coisa assim? Que isso aí representaria uma apropriação? Só acho que fica feio. Se a pessoa quer colocar... Tá. Tudo bem, eu vou rir, vou achar engraçado, achar gozado. Assim, mas a pessoa pode usar... Cara, eu sou a favor de as pessoas poderem utilizar a roupa que elas quiserem. Né? Assim, tipo... A estética, né? A estética Tá. Utiliza a estética que você quiser. Ela vai combinar com você, ela vai representar aquilo que você acredita, ela vai te representar, porque você coloca a roupa, ela passa informações a seu respeito. Uhum. É isso aqui que você acredita? Vai, cara. Véi, você tá se sentindo bem? Vai. Mas você pode ser julgado por aquilo, assim como você pode ser julgado vestindo qualquer roupa. Por exemplo, eu tenho uma marca do Rio, que é a Galo Solto, que eu gosto muito, que é uma marca basicamente de saias masculinas. Nossa, que legal. Já vou seguir também. Segue também. Galo Solto, eu adoro. Eu tenho 2 saias deles. Saias masculinas, legal. Isso. E aí, tipo, sou julgado por usar saia de vez em quando? Sou. As pessoas olham na rua, olham, eu seguro a onda, eu tô de boa, e tô tranquilo. Solto. No metrô, no Uber, Mas na isso rua. foi desde o começo ou as primeiras vezes que você usou, você foi se acostumando com essa ideia? Cara, o que aconteceu? Tudo depende do ambiente que você tá inserido, né? Tá. Quando eu comecei a usar... Uma foto sua aqui no Galo Solto, no Ih, perfil. eles colocaram, eles com a saia branca. Foi esse dia eu tava indo pro... Oh, meu Deus, aquele festival de música que tem aqui em São Paulo, enorme. No o Lollapalooza? Foi pro Lola. A camisa eu tô de uma marca que eu gosto muito, que é de Recife. E aí, sempre que eu coloco alguma roupa deles, o pessoal pergunta assim, de onde é? Que é a Agender, que eles fazem roupas a gênero, mas maioria masculina que usa. Agender? Agender. Aqui. Também, eles... Por Ernesto Xavier. Eles fazem, sempre tem coisas com... bordadas à mão, assim, Caramba, aqui cada peça linda. Cada peça linda. Eu tenho um macacão deles, vermelho, que eu usei essa semana, inclusive, que eu adoro. A gente tava até para fazer uma parceria para eu ter mais roupas deles e mostrar porque deu certo, assim. Eu coloco, o pessoal sempre pergunta, de onde é essa roupa? E tudo mais, eu gosto de fazer uns vista-se comigo, eu tenho visto que você tem postado bastante no seu perfil. Exatamente. Então eu gosto de marcas que estão começando a aparecer, não tá ainda no mainstream, mas aí eu gosto de usar, as pessoas perguntam para valorizar essa galera assim, que faz um trabalho autoral, que faz um trabalho regional até, né? Então eu gosto bastante, então eu acabo usando. Como você puxou o gancho aqui da saia, eu acho que é até uma oportunidade legal de a gente discutir um assunto
Que esses dias a gente tava num grupo ali num grupo do WhatsApp que tem pessoas que trabalham com moda masculina. E daí um dos membros lá tava falando uma coisa que eu discordei, o Thiago também discordou, mas que eu queria trazer o seu olhar de antropólogo. Ele falando que, como se fosse natural homens usarem roupas que culturalmente são masculinas. Que pra mim é uma coisa muito absurda, porque, assim, eu não consigo entender como é que, se o negócio é cultural, se o negócio é natural. Então, eu queria... E você tá falando de qual cultura, né, na verdade? Não, exatamente. Porque são muitas culturas, é uma coisa que, assim... Então, e também, assim, o natural é tipo... O que é natural? Não existe natural. O natural é a gente tá sem roupa. Exato, então Mas a pessoa acabou misturando. Exato. Ele, no mesmo discurso, ele falou de coisas naturais e culturais. Porque a gente pode pensar... Quer dizer, aí você vai poder dizer bem melhor que eu. Mas imagino que exista uma estética natural masculina e uma estética natural feminina. O corpo do homem e da mulher, biologicamente, são diferentes em termos de hormônio. E isso traz traços diferentes fisicamente. Tá certo ou tá errado? Tipo, o homem, ele tende a ter o tronco maior. Mulher tende a ter a cintura mais larga, não é isso? Fisicamente... Depende. Por exemplo, se você pega o corpo de mulheres africanas da África subsaariana, vai ter um corpo, acima vai ter outro, sim, na Europa vai ter outro. Você vai ter mulheres com pouco peito, mulheres com muito peito, sim, enfim, mulheres com quadril mais largo. Mas se você pegar um quadro geral de homem e de mulher, você consegue determinar que, por exemplo, o homem, biologicamente, acho que até por conta dos hormônios, ele tende a ter um tórax, um tronco mais largo do que as mulheres. Você vai ter diferença de corpos em todas as sociedades. E aí, o que acontece é como isso acabou não influenciando na cultura, né? É como a cultura absorveu isso e colocou isso na sua estética para se vestir. Sim. Porque o que acontece? Se a gente for primeiro fazer um panorama histórico, mas aí fazer um panorama histórico ocidental, ok? Eurocêntrico. Você vai ter, digamos, se a gente for pensar a partir de Grécia Antiga, o que os caras vestiam? Os caras vestiam saia, os caras vestiam vestido. Se a gente for falar de Oriente Médio, Jesus Cristo, ano zero, vestiam vestidos, batas, túnicas e por aí vai. Então, aí você chega hoje, o mesmo grupo que, digamos, se a gente for falar de uma estética cristã, de roupa, né? E se você for falar de cristão, você vai falar... Também vai ser muito diverso. Por isso que a antropologia cada vez mais vai... bem nichada, né? Vai bem nichado. Porque você vai falar assim, tem o católico, tem o evangélico de igreja neopentecostal, tem o evangélico de igreja histórica e por aí vai. Da periferia, do centro. Nossa... Vai ter uma estética diferente. Mas alguns desses grupos, eles vão dizer que se você, homem, estiver vestido com uma roupa parecida com a que o Jesus Cristo usava lá no ano zero, você está indo exatamente contra o cristianismo. Aí tu fica... dá um bug, né? Então, você nunca vai poder dizer que é natural, tudo é cultural. Existiu na antropologia, foi a busca de muitos antropólogos, especialmente no século XIX, início do século XX, da busca de algo universal. O que seria se existia alguma característica que estaria presente no comportamento de todas as sociedades do mundo? Não tem. Nunca conseguiram encontrar uma. Assim... Tentaram, aí falava assim, não, determinada coisa. Aí vinha um outro autor em seguida e fazia um contraponto. Não, aí vinha um outro e fazia um contraponto. Então, sempre ia sendo derrubado, todas essas teorias... A noção de religiosidade não é uma coisa incomum em todas as sociedades? Não, porque a noção de religiosidade ela é completamente diferente. A cosmologia, né, digamos, religiosa, ela é completamente diferente em todos. Você tem... politeístas, você tem... Não, sim, é diversa, mas... de acreditar em algo... algo além. Mas existem algo os ateus, Sivers. Não, existem, Pedrão, mas existe uma sociedade que é só ateia. Mas essa é a pergunta, entendeu? Mas não tem nenhuma sociedade que é 100%, até onde eu exatamente. Sei, que é 100% homogênea. Não, Pedrão, você não tem nenhuma pergunta. Porque ele tá falando... de acreditar, de que...
acreditar que existe algo além do físico. Não do que não a gente exista tá. pessoas que são ateias, existem pessoas que são ateias, mas a noção de, ou a ideia de acreditar que algo vai além da vida, isso existiu, tipo, em todas as sociedades, é uma coisa incomum? Existem pessoas que não são, claro, mas pensando no geral, entendeu? Porque hoje todas as sociedades... Não sei porque eu não estudei todos, né? Mas muitos têm. Muitos têm. Mas a noção do que é completamente diferente. Sim. Então, assim, aí seria muito, 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 muito amplo, né? Pra você dizer que é uma característica igual. Todas as sociedades comem. Eu acho. Sim, todo mundo come. Todas as sociedades bebem água. É uma necessidade biológica, né? Necessidade biológica, Mas aí, tipo, a relação com a comida é diferente. Então, é isso que a gente acaba estudando. E aí a relação com a vestimenta, com a roupa, ela vai mudar muito, né? E mesmo dentro dessas sociedades bem, bem pequenas, assim. Eu lembro que o livro que eu estudei, que é para a prova de antropologia para poder passar para o mestrado, era um livro clássico, assim, enorme, que estudava uma sociedade de Papua Nova... Nossa! Acabou a luz. Não, mas tá... Tá play? Tá gravando? Tá gravando. Ah, é? Estamos aqui ainda. Nossa, velho, meu coração veio na boca. O vídeo não perdeu, né? Não, tá. Nossa, meu coração veio aqui. Meu, imagina se perde essa conversa. Tem no break aí, tem no break. Nossa senhora. Aí segura aqui tudo. Cara, foi o maior susto que a gente teve nesse do podcast, acho esse. O pior é que nem pegou o susto porque tava nele falando. Tá, mas... Não, mas então tá tudo gravadinho, né, Tá tudo Igor? gravado. Puta, graças a Deus. Relaxa. Vamos lá. Desculpa, pode continuar então. E aí era uma sociedade lá de um grupo de Papua Nova Guiné chamado Trobriand, e aí tinham características muito... o que o Malinowski, que era o antropólogo, ele estava estudando, tinha uma questão estética muito, muito grande que ele estudava, que eram os cordões que eles utilizavam e que eram doados, porque eram várias ilhas, né? Várias ilhas que digamos, formavam esse grupo, mas ao mesmo tempo que era o mesmo grupo, era como se fossem cidades diferentes do mesmo estado, né? E aí esses grupos se comunicavam, então eles iam de barco para tal lugar, se comunicavam, e aí tinham trocas de coisas, trocas de alimentos, e tinham essa troca desses cordões. E aí o cara estudou esses cordões, e aí porque era uma coisa estética, assim, aí quanto mais cordões, enfim, quanto mais elaborado fosse esse cordão, mais prestígio você tinha. E aí, então, os caras iam passando isso, iam dando de presente para outros. Se você dava um cordão, tipo, muito foda, né? Considerado por eles muito foda. Tipo, você ia ser muito bem recebido, você ia receber muita comida, você ia receber muitas coisas, você ia ser muito bem recebido. Então você vê que para esse grupo, esse acessório era muito importante e podia decidir muita coisa ali na relação entre aquele grupo. Se você ia ter uma boa relação ou ia ter uma relação ruim com aquele grupo. Então não lembro nem muito por que eu cheguei nesse... Acho que a gente tava falando se tinha alguma coisa em comum, né? Uma universalidade, né? Uma universalidade. Então, por exemplo, a questão religiosa nesse grupo não era tão importante, assim. Era uma coisa muito mais da relação estética de roupa, né? De uma coisa que você ia utilizar para poder mostrar se você era uma pessoa que merecia o respeito do outro. Por exemplo, existem coisas que pra gente são muito... pra gente parece que é igual para todo mundo, em todo mundo, e não é. Por exemplo, relação familiar. Sucessão. Por exemplo, se você é casado com fulana de tal e você tem um filho. Pra você, isso é tipo... você faleceu, as suas coisas vão pro seu filho e daí por diante, né? A gente vê essa relação a partir da sucessão. Quem é meu irmão, quem é meu pai. Por exemplo, essa sociedade, a mãe é que era importante. O pai não estava
tô nem aí pra quem é o pai. A sucessão era feita a partir da família da mãe. Então, tipo, se o pai morreu, as coisas do pai não ficavam pro filho dele. Porque o filho não era filho dele. Ele não tinha uma relação com aquele filho, entendeu? Entendi. Quem tinha relação era a mãe. Enfim, isso é antropologia, é isso que a gente vê, né? A gente estudar coisas que, caraca, se eu utilizar a saia aqui em São Paulo, eu posso ser xingado na rua. Ou em São Paulo nem tanto, mas se eu for para uma cidadezinha no interior do Nordeste, as pessoas vão falar alguma coisa e vão imaginar coisa ao meu respeito, vão ter uma imagem tipo, eu sou um homem hétero, mas eu uso saia. Mas se eu for para determinado lugar, vão achar que eu sou gay. Só pela roupa que eu utilizei. Aqui em São Paulo, de repente, não por ser uma cidade mais cosmopolita, vão achar outras coisas. Ele é alternativo, ele é de determinado grupo, enfim, daí por diante. Então, não dá então para falar em uma beleza natural. Não existe. Não existe uma beleza natural. Não existe uma beleza natural e não existe uma estética natural, porque cada sociedade, cada tempo vão trazer códigos diferentes, eles vão mudar e vão acabar dizendo muito sobre aquela sociedade daquele tempo, daquele lugar específico, daquele grupo. Então, não existe nada que seja característico, não. Os homens vão ser assim porque é natural o homem ser assim. Não, vai ser natural mas na verdade é cultural pro homem de São Paulo, da Zona Leste. Vai ser natural, cultural pro homem de Dublin e que frequenta Temple Bar. E daí por diante, sabe? Uma coisa que vai ser muito... Por exemplo, eu posso andar completamente pijama e pantufa em Londres e ninguém vai olhar pra minha cara e achar que é estranho. As pessoas... Mas se eu fizer isso aqui em São Paulo, vai ser vai dar um grande problema. E aí o que acontece? Que eu falei do grupo pequeno. Quando eu comecei a usar saia, eu estava num grupo de teatro, que eu fazia teatro, e aqueles caras eram outros homens negros, de diferentes orientações sexuais. E ali eu estava, digamos, protegido. Então, era bonito. Não, pô, você usa, pô, porque eu vi um outro cara usando, achei legal, falei, vou, pô, qual é a marca? É tal, vou comprar também, aí usei. E a gente andava sempre junto, então eu tava dentro daquele grupo, era super natural usar aquilo, era super natural usar roupas com tecidos africanos. Foi o período em que eu comprei mais camisas de tecidos africanos, inclusive quando eu estava andando com esse grupo. Então, se eu me sinto protegido ali, eu vou usar. Um cara, de repente, da Faria Lima, que usa uma determinada estética de vestimenta, ele pode até ter o desejo de utilizar um outro tipo de roupa, usar mais cores, usar uma roupa mais larga, um oversized, usar sei lá, qualquer outra coisa que ele, de repente, achou muito interessante, mas ele não vai usar porque ele não vai se sentir seguro ali. Sim. Porque você pode utilizar a roupa para várias coisas, ou para afrontar, ou para se afirmar. As intenções podem variar. Você pode para afrontar, para se afirmar, para se defender, para se esconder. Por isso que não tem certo ou errado, porque vai depender do que você quer passar. Exatamente. Né? Às vezes eu quero me esconder, então eu vou me vestir igual a todo mundo. Sim. Né? Tipo uma foto da XP. Tipo, todo mundo com aquele coletinho, você não consegue... Onde é que eu tô nessa foto? Tô aqui. Tipo, você vai demorar. Mas se você aparecesse eu ali no meio, com a minha jaqueta amarela ali no grupo, você... Cadê o Ernesto? Aqui na foto. Que é uma coisa também no futebol, que você tem isso, né? O uniforme é um senso de pertencimento ali de um grupo, né? Completamente, até de defesa, muitas vezes. É verdade, de defesa. De defesa, tipo, você tá com a camisa do time, não, você fala por exemplo, eu fui para um jogo aqui, Fluminense São Paulo. Aí eu tava com a camisa do Fluminense, e quando eu vi um outro caso do Fluminense, eu colei nele.
E aí a gente foi e colocou. Daqui a pouco a gente não se conhecia, tava andando num grupinho, assim, até chegar ao estádio. Então, você identifica na hora. Né? Então é muito característico do grupo. Como você se sente, então vai depender muito se... eu tô com a minha autoestima em dia. Então, a roupa, ela vai demonstrar isso. Eu vou conseguir expor a minha personalidade, a estética que eu gosto de representar, porque eu não vou ter problemas se alguém chegar e falar, tá feio. Tipo, pô, que coisa horrível, né? Tá zoado, sabe? Eu vou falar, problema seu, eu tô nem aí. Esse né? tipo de debate eu acho que é muito importante a gente ter na moda masculina, porque as pessoas veem ainda, eu acho que principalmente na moda masculina, de uma trajetória de julgar muito e buscar compreender pouco. Porque quando você começa a refletir isso, que a roupa, pode ter vários motivos de usar uma, que nem a gente estava falando agora. Você pode usar por pertencimento, por fazer parte do grupo, ou por querer se posicionar em relação ao assunto. Eu acho que quando você começa a entender por que cada pessoa está usando, você para de julgar tanto. E esse tipo de julgamento é aquilo que a gente estava falando. As pessoas às vezes acham que uma coisa que é cultural é natural, mas não é. Não é. É uma coisa que se criou e que o que se criou pode se desconstruir da mesma maneira. Esse conceito de você ter masculinidades no plural e não apenas no singular. Não é uma coisa... Ser masculino é isso, não. Ser masculino pode ser infinitas coisas. Muitas coisas. E é muito interessante, é muito legal ser de um tempo, participar de um momento da história em que os homens estão começando a perceber que não existe apenas uma masculinidade que é hegemônica e que prende tanto e acaba sufocando tantos homens, sabe? O cara pode ser aquilo, se ele achar que ele é aquilo, ok, sentiu a vontade, seja isso, mas ele pode ser outras coisas e ele vai encontrar outras pessoas que vão ter uma característica próxima dele, né? Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai ser o cara... Mas agora me surgiu uma dúvida. Quando você abre o leque de masculinidade e aí passa a não ter barreira, o que é a masculinidade? Entende? O que ela é? Eu acho que é uma pergunta interessante a sua, que eu nunca tinha parado Porque pra você pensar. abre a masculinidade, existem várias masculinidades. Sim. Então, tipo, meio que tudo pode. Mas então o que é a masculinidade? Vou falar a minha opinião, porque tá? não existe um conceito, mas fala. A minha opinião é que uma coisa que é muito individual. Por exemplo, que nem não é um conceito fechado que nem água. A água é água. Eu, pelo menos, enxergo a masculinidade como uma coisa meio como se, sei lá, cada pessoa pode ter a sua própria definição e ela não vai estar errada. É assim que, pelo menos, eu enxergo. Entendeu? Que nem, por exemplo, ética. Você pode ter uma noção, não sei, cada pessoa... E às vezes elas se tô procurando a palavra. Se entrelaçam. Se entrelaçam, mas eu acho que é uma coisa que pode ser particular para cada um como enxerga. Mas eu não sei se faz estranho sentido isso. É que existem maneiras Ou se eu tô falando individuais de representar o masculino. Tá. O masculino, ele sempre... Na verdade, teve diferentes tipos de representação. Então, e da mesma maneira você consegue identificar como masculino. Existe algo ali que você consegue identificar. Você conseguiria identificar o masculino na estética de Júlio César deitado na cama, como sendo abanado, ou como você conseguiria enxergar o masculino num guerreiro africano do Mali. Você não teria dúvidas de dizer que aquilo ali estaria representando o masculino ao olhar. E, no entanto, eles estavam com estéticas completamente diferentes, tanto na vestimenta como na forma no movimento do corpo, no falar, enfim. O masculino ele vai estar em várias coisas, até na cadência da voz, no tom da voz. Tanto que você fala assim, uma mulher que fala com a voz mais grossa, você fala assim, nossa, você tem a voz masculina. Né? E uma outra coisa, não quer dizer que você também não possa ter dentro, mesmo você sendo hétero, você vai ter características de feminilidade no seu ser, no seu comportamento. Mas agora, o que é representar a masculinidade? A masculinidade é uma coisa muito etérea, muito
muito não palpável. Você não consegue muito pegar. É só o sentir-se masculino. Mesmo você sendo uma pessoa, por exemplo, um cara que chamam de POC, por exemplo, né? Um homem gay com características mais feminilizadas. Tá. Ele pode se sentir masculino e representar o masculino da maneira dele, porque ele não vai dizer pra você que ele é uma mulher trans. Ele, não, eu sou um homem. E você não vai poder discutir, não vai poder discutir Enfim, isso. mesmo que você abra o existe leque, uma- masculino é se identificar com um homem. Com um homem, com um masculino. É, Ponto. É isso. Boa, acho Ponto. que E a chegou maneira numa- como você vai representar isso, aí é muito particular. Porque você pode hoje, como você tem um leque de masculinidades, você pode misturar elas. E tá tudo bem. Por que as pessoas se sentem tão ameaçadas com essa abertura? Algumas pessoas, né? Porque as pessoas se sentem ameaçadas com a abertura da possibilidade de masculinidades, né? É porque Não, não pode. assim como eu estava falando do racismo como uma estrutura de poder, o masculino é uma estrutura Também, de poder. é. Então, a partir do momento que você abre, você ameaça a posição. Você ameaça a posição É, daquele faz que está hegemônico. Por exemplo, eu, como um homem negro, por mais que eu seja hétero, se eu ocupo uma classe social mais alta, eu nunca vou ser o hegemônico, porque eu sou um homem negro. E outras características vão vir atreladas a mim. Não que eu as tenha, mas vão colar Sim. elas em mim. Então, eu nunca vou ser um homem completo. Um homem completo para a estética Sim. hegemônica. Então, por mais que eu queira representar, eu esteja vestido com a roupa que vão dizer que é aquilo, movimento de corpo, qualquer coisa, Tudo que Tudo. você possa controlar. tudo que eu possa controlar esteja dentro da característica hegemônica, eu nunca vou ser considerado, nunca vou ser visto dessa maneira. Então, quando eu falava que eu me vestia o mais próximo que eu podia daquela estética hegemônica como uma forma de defesa, eu chegava até um determinado ponto, né? Eu nunca ultrapassaria aquele ponto, porque não é possível, não é viável, né? Por mais que eu estivesse tentando alcançar, mas nunca alcançaria. Mas eu nem sei se eu já te fiz essa pergunta, acho que eu fiz, mas eu sinto às vezes que o mundo está caminhando por uma coisa que seja menos com essa questão cosmopolita, globalização, tudo. Muitos povos, muitas etnias, muitas raças, muito mais liberdade de escolha de tudo. Sim. Eu sinto que a tendência, né, pelo menos a minha percepção, é que diminua os preconceitos como um todo. Eu vejo muita gente debatendo essa questão do racismo estrutural, patriarcado, livros falando assim, opa, mas quem disse que tem que ser patriarcado? Quem disse que é uma regra? Assim, Se a gente pensar, Estados Unidos, todos os presidentes foram homens. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou das pessoas se sentirem incomodadas, Silvio. Porque você começa a ter mulheres, a feminilidade tendo mais visibilidade, opa, os caras foram sempre presidentes. De repente, o cara pode deixar de ser, entendeu? Mas eu sinto que cada vez mais, eu não sei se é uma coisa que talvez a nossa geração ainda veja, ou vai ficar para a próxima, mas eu acho que vai ter cada vez mais uma identificação como humano. No mais amplo e menos espero- as pequenas... Não, realmente espero que chegue lá. A luta é isso, né? Os grupos, né? As lutas identitárias, elas são por isso. É uma guerra de narrativa, em primeiro lugar, né? Então, e aí acaba reverberando também, acaba sendo também uma batalha estética. Espero que a gente chegue nisso em que pouco importe, né? Mas ainda estamos muito aquém. O caminho ainda... Tá no começo ainda. tá no da começo, transformação. o Abriu a caminho- consciência, né? É um processo de abertura de consciência, mas é aquilo que a gente falou, vai da superfície, as coisas, essa consciência ainda tá muito na superfície, na conversa, no papo, mas pouco um professor na prática. meu, uma vez ele desenhou no quadro, assim, uma coisa, um gráfico que eu achei, que eu levei pra vida e que eu acreditei bastante nele. Que assim, você tem duas linhas num gráfico assim, né? Dois vetores, duas linhas que uma é o conhecimento
e a outra é o comportamento da sociedade. O conhecimento, ele vai, digamos assim, a gente está aqui, né? O conhecimento, ele caminha de forma retilínea. Sólido. De forma sólida, porque a partir do momento que você aprende uma coisa, você não perde aquele conhecimento, né? Tipo, criaram a matemática, da matemática criaram, sei lá, a geometria, da geometria a física, não sei, enfim. Você está falando a nível de humanidade, né? Humanidade. Então, o conhecimento, ele é retilíneo, né? De uma coisa que você criou aqui, uma teoria, aí a partir dessa aqui você aprimora ela, tecnologia, você aprimora, né? Todo ano você tem um celular novo, mais tecnológico, melhor. Então é uma linha retilínea. Ao mesmo tempo, a sociedade ela é uma linha que também sobe, só que ela tem oscilações em ondas. Então ela é assim. Então, dependendo... essa linha daqui de baixo é o tempo. É o tempo. Uhum. Então, dependendo do momento que a gente tá, a gente pode ter a percepção de que a gente está num momento de evolução da humanidade. E depois você tem retrocesso. Um retrocesso. Na verdade, você não teve um retrocesso. É porque todo movimento de evolução de comportamento, você tem uma resistência do status quo. Do padrão ali. Do padrão. Daquele momento. O padrão sempre vai tentar resistir. Porém, ele nunca vai... Ele vai conseguir retroceder um pouco, mas nunca ao ponto em que já foi. Sim. Então você fala assim, nossa, eu adoro quando as pessoas falam assim, na minha época que era bom, era muito melhor. Você fala assim, a gente já teve essa discussão. Cara... Pensa bem bom mesmo. Pra quem? Bom pra quem? Bom pra o quê, né? Tipo, era mais comum... por exemplo, vamos falar de questão de racismo. Se alguém me chamasse de macaco na escola, na década de 80, eu criancinha, eu seria apenas uma briga de crianças ali e acabou. Pá. Hoje, uma criança se chama outra de macaco na escola, aquilo vai para as redes sociais, vai virar um negócio, vai chamar pai, vai ser não sei o quê, vão investigar a vida dessa família, porque... Então, o xingamento foi o mesmo, mas a reação e as consequências são diferentes. Isso mostra que da década de 80 para cá, mudou. Sim. Então, assim, por mais que você sinta, nossa, quantas pessoas continuam chamando gente de macaco nos estádios. No futebol. Cara, eu fico besta, cara. Então, porque mas olha a repercussão que tem hoje, mas nem tinha. Então mostra que Realmente. a gente pode estar tendo a percepção de que a gente está nesse momento aqui da onda. Sim. Mas nunca vai ser igual ao que era aqui. Nunca vai ser igual. Então, a sociedade de comportamento, ele é assim. O escândalo... Ele já é sinônimo de crescimento, porque antes acontecia a mesma coisa e não era considerado escândalo. Não era considerado um então, escândalo. Então, quando você olha e fala, mano, isso daqui tá tudo uma selvageria, já é noção de crescimento consciencial, porque antes você vivia isso e não achava selvageria. Exatamente. Por exemplo, no caso das mulheres, caraca, como uma... mulher, num determinado momento, a luta era para entrar no mercado de trabalho, e hoje em dia você fala assim, caraca, nossa, ainda tem muita coisa para as mulheres para conseguir evoluir. Sim, mas você já vê mulheres, digamos, sendo CEO, como a gente falou aqui da Rachel Maia, ou em cargos de liderança, já tivemos presidente, né? Entendeu? Então... Hoje é comum ter candidatas no plural, não uma mais, né? Você candidatas, tem né? Você vê agora, se tem duas candidatas, você vai falar, é o ideal? Não. Pode melhorar? Pode muito. Mas você tem que olhar historicamente o que acontece, né? Digamos, era comum você ir ver na praça pública um enforcamento. No final do século XIX, até o final do século XIX. Hoje em dia, você consegue conceber... Na nossa sociedade, não. Na nossa sociedade, você consegue conceber isso na nossa mas sociedade? Tem algumas sociedades que ainda, né? Sim. Eu acho que, tipo, lá no Afeganistão, essas coisas... Eu vi um vídeo mas eu não uma vez sei se falando... é comum. Assim, acontece... Acontece. Não comum como naquela época. Mas as pessoas estão chocadas e querendo que aquilo não exista normalizado, mais. né? Não normalizado. Tá. Faz sentido. Exatamente. Faz sentido. Mas aí a gente tem aquele ponto que eu acho que você falou muito interessante. Tá melhorando, tá evoluindo, mas a velocidade ainda é devagar. A gente queria que porque fosse mais às rápido. vezes, para quem tá numa posição de maior privilégio,
não tem tanta essa percepção, opa, tá devagar. Ela acha que... Mas pra quem ainda... Por exemplo, que nem a gente tava falando de uma mulher que sofre esses tipos de restrições. Mulher, eu tô falando gênero ou raça e tudo. Cara, às vezes o ritmo, opa, não tá como devia estar sendo. Tinha que ser mais rápido. Mas é que, cara, pensa naquele gráfico que você falou. A linha de baixo é a linha do tempo, né? Quando tá na queda da evolução daquele grupo ali. Daquele grupo, é um tá na curto queda. espaço de tempo. Hoje em dia, tipo, você tem mudanças gigantescas em 5 anos. Assim. Mas você tem mudanças que vão demandar, às vezes, uma geração. Sim. E aí, a pessoa que viveu naquela geração não viu. não vai ver. É uma questão da injustiça muito grande. Mas aí quando você... É por conta do olhar de uma geração. Mas quando você pega e faz um zoom out pra fazer aquela leitura... Sim. Você vai ver que foi um espaço que não foi curto. Foi longo por uma vida, óbvio. Mas ele não foi curto no espaço se você dá um zoom out, entendeu? Sim, do ponto do zoom out, sim. Mas, cara, eu não sei se era o budismo que falava, mas alguma religião que falava assim, que cada vida é um universo. Sim. Então, é muito cruel uma pessoa não poder ter... Um pouco melhor ao longo da sua vida. Porque como sociedade você vê, pô, melhorou de fato, mas, cara... Cada pessoa, e essa frase me marcou, cada vida é um universo. E eu acho cruel ela não ter acesso àquela mudança. Eu fico impressionado, eu fico pensando muito, por exemplo, no meu avô, né, que eu já falei aqui hoje, poxa, 94 anos, então ele viu o início do século XX e tá vendo o início do século XXI. Ele mexe com tecnologia? Meu avô mexe, eu faço chamada de vídeo com ele, Demais. ele já fala com a Alexa. Caramba, que demais. E por aí. E por aí vai. Né? Algumas coisas, tipo, ele tem todos os streamings, vê filmes em todos eles e por aí vai. E aí, quanta mudança, quanta coisa ele não viu, né? E aí, e principalmente um cara que continua lúcido normal, não tem qualquer demência, nada. Então, 94 anos de lucidez, cara. É incrível, assim, é muito legal conversar tira uns 5 com ele. anos por conta da infância, Digamos, tirando uns 5 anos ali da infância, então uns 90 anos de consciência, sabe? É muito louco o quanto que ele viu de diferença de comportamento e, enfim, de tudo, né? Na história. Meu, que loucura. Não dá pra imaginar o que é a cabeça de uma... Meu, o mundo dele é totalmente diferente do nosso. Assim como o meu é diferente do seu. É o que você falou. Cada pessoa é um universo. Mas não dá pra gente, com 38 anos, se colocar na posição do universo de uma pessoa de 94 anos. Tudo que ela viu, as mudanças... É muito loucura, cara. Eu acho muito legal. Por isso que eu acho muito bom conversar com ele. Eu aprendo muito e peguei muitas coisas dele, assim. A minha relação, né? Acho que mudando aqui até um pouco. A minha relação com o meu avô, ela passa muito pela moda. Muito. Que demais. Muito. Porque ele sempre foi uma referência, né? E as pessoas comentam, assim, elas falam assim, nossa, esses anéis são... É uma coisa que você aprendeu com seu avô, né? Ah, é? Porque legal. a gente posta coisas dele, assim, porque ele é um cara, ele gosta de se vestir bem. Meu avô dentro de casa, tipo, dia que ele vai ao médico, putz, grila. Você tem que ver meu avô vestido para ir ao médico. Porque é o dia que ele vai sair, né? Antes ele ia ao cinema, ao teatro, fazia coisa. Agora, não dentro de casa. Nossa, o dia que ele vai, ele tá, tipo, na beca, assim. E você fala, eu já fiz coisa de eu achar numa revista de moda. Eu tinha visto na GQ um cara vestido com uma roupa. Eu falei assim, pô, meu avô tem uma roupa dessa. Aí eu fui e mandei pra ele, aí minha tia vai, ajuda ele, produz, sei que. Aí postou ele, um cara que tava num ensaio. Que demais, você postou no seu perfil essa aí? Cara, tem muito tempo isso, tem muito tempo. Muito difícil de achar, tem muito tempo. Meu, sensacional. E aí, tipo, eu postei uma foto que era o cara, o ensaio e meu avô. Mano, e é tipo, então, sempre acompanhando. Então, essas coisas, tipo, os acessórios são muito característicos. As roupas, meu avô gosta de usar roupas, tipo, africanas originais. Que Clementino, adorei. Achei aqui uma foto de vocês dois. Nós dois. Não sei se é esse look, mas... Não era esse ele look. tá de polo. Ai, que legal. Nossa, que demais. Exato. Um abração pro seu Clementino aqui. Isso, depois eu vou mostrar pra ele ver, ele vai se amarrar. Ele vê tudo que a gente faz e tudo mais. Minha irmã, toda quarta-feira tem saia justa, meu avô, que normalmente dorme mais cedo, o programa começa às 10h45 da noite, ele vê
Toda quarta-feira. Caramba. Não deixa. Qualquer coisa pode acontecer, Que qualquer legal. pessoa pode não ver, minha mãe pode não ver, mas meu avô vai Ele assistir. Então, eu aprendi muito com essa coisa da roupa, do se vestir e de estar sempre alinhado, bem vestido com ele. Aí, às vezes, eu vou, aí compro um anel novo, aí eu chego pra ele assim, vô, e aí, gostou desse aqui? Ele, não, esse é legal, esse aqui. Sempre. Nossas conversas passam muito pela moda. Maravilhoso. O Igor, eu vi que ele já deve fazer uns 20 minutos que ele colocou uma plaquinha de que o tempo tava pra estourar. Eu vi que a gente era até as 11, a sala de até as 11h15. Eu acho que esse aqui é o nosso episódio recordista, cara. Que o papo tá tão bom que eu ainda queria te perguntar sobre os seus próximos passos pessoais. Nem deu tempo, cara. Mas, ó... Acompanha lá no meu Instagram, vocês vão ver. Depois, quando a gente sair daqui, a gente bate um papo, você me conta ali em off pra gente liberar a sala que deve ter mais alguma gravação. E eu também, depois, a porta tá sempre aberta aqui pra você, cara, Ernesto. que legal, cara. Quando não você senti o tempo voltar, passar. Então, muito rápido. Não. Quando você tiver, Pedrão, tô com um projeto, queria trocar ideia. Pô, vem aqui, cara. Vamos. Sempre tá super aberto, cara. Sério, foi uma alegria ter esse papo contigo, assim. Cara, obrigado. É aquelas conversas muito transformadoras, né, Sivers? Pra mim é uma coisa que mexe muito comigo quando... as coisas que você contou, cara. Então eu queria agradecer de coração. Pô, obrigado por esse espaço. Queria sugerir pra todo mundo seguir Ernesto Xavier, com X mesmo, né? Com X, isso. Vou ler seu livro, cara. Mas cara, eu quero que uma legal. cópia autografada. Só quero uma cópia autografada. Sim. Te Então mando uma tá cópia bom. autografada pra você. Pode Quero ler deixar. e muito obrigado, Siver. Sempre um prazer gravar contigo também, cara. Seus comentários são demais. Igor, obrigado pra galera do Tchê. E deixo pra vocês fazerem as considerações finais. É, isso aí. Pô, gente, só agradeço, obrigado aí você que ficou até agora assistindo. Espero que o papo tenha sido interessante para vocês. Sigam lá, @Ernesto Xavier no Instagram. Eu faço algumas trocas de roupa, o que eu acho que é interessante e tô aprendendo, né, na verdade. E gosto muito de moda, espero que vocês curtam também. Valeu, gente. É isso aí. Então é isso aí, senhores. Muito obrigado pelo prestígio de sempre assistir nós e até o próximo podcast Moda Masculina.